Com você, Jô. Olá, pessoal. Boa noite. É um prazer estar aqui novamente com vocês. Eu estou trazendo hoje o Kiko, que é um psicólogo organizacional, coach, com muita experiência na área. Eu acho que ele vai trazer algumas dicas bem interessantes para esse processo que a gente está vivendo. Como é que a gente pode se ajudar? Como é que a gente pode se reinventar? Porque eu acho que é um momento de reinvenção. E o Kiko, graças à experiência que ele tem aí no mercado, eu acredito que ele vai trazer um pouquinho mais de esclarecimento e tirar algumas dúvidas que a gente possa ter. Tá bom? Mas eu vou deixar o Kiko se apresentar e falar que eu acho que é melhor. Um beijo. Obrigada. Vai lá, Kiko. Ok, Jô e Ale, muito obrigado pela apresentação, obrigado pela oportunidade. Para mim é um prazer bastante grande estar aqui com vocês e poder partilhar a minha experiência. Eu não nasci coach, né? Essa é a grande verdade. Eu me especializei nessa área, eu tenho uma certificação internacional de coaching, coaching executivo, e tenho aproveitado essa minha especialização para fazer atividades de coaching, tanto pessoal quanto profissional. Coaching de equipe, né? E tenho tido bastante sucesso. O que eu vou estar falando hoje com vocês é de que forma, né, que o coaching pode te ajudar nesse momento de pandemia, né? A primeira questão é a seguinte: o momento atual que nós estamos vivendo é um momento ímpar, né? Eu acho que nenhum de nós teve a oportunidade de viver as outras catástrofes que nós já tivemos no mundo, né? E esse novo momento está impondo uma condição muito especial para todos nós, né? E o que está mudando todos os nossos hábitos, né? A gente percebe que ninguém mais está consumindo por consumir, a convivência mais íntima com a família, realmente, alguns têm tido a oportunidade de estar convivendo com os filhos em casa, mas não estão tendo a oportunidade de conviver com os pais, né? A gente logo mais vai ter uma atuação mais no coletivo, né? Ou seja, o nosso cotidiano de fazer caminhadas, ir a bares, ir a restaurantes, isso acabou mudando muito, né? Principalmente quem mora nas grandes metrópoles, né? Tem aí problema de mobilidade, vai pegar um elevador e tem que higienizar as mãos, vai entrar no apartamento e tem que tirar o sapato, etc., né? Então, nós estamos implementando mudanças no susto, né? E esse é um momento que todos nós temos que aproveitar, né? Esse momento de reflexão, né? Onde cada um tem estado muito consigo mesmo, né? E a gente percebeu um avanço muito grande da tecnologia, né? O marco da Covid, agora que a gente está vendo, é esse avanço tecnológico, né? Agora mesmo nós estamos fazendo essa live através do próprio Zoom. A gente tem WhatsApp, iFood, deliveries e etc. Então, a gente percebe que o grande marco do Covid foi esse avanço tecnológico, né? Outro grande, o que está mudando é o trabalho remoto, né? Muita gente, no passado, tirava aí um dia livre para trabalhar em casa, né? E tinha que se acostumar com o cachorro latindo, a criança chorando, né? E nós fomos, de certa forma, isso nos foi imposto, essa condição. A gente está trabalhando através de casa, né? E a gente vem percebendo que também houve uma grande evolução na educação à distância. Eu nunca vi tantos lives acontecendo ao mesmo tempo, né? A gente tem lives educacionais, de visita a teatros, de várias excursões internacionais, né? O que a gente vem percebendo também com muita propriedade é que as empresas, num primeiro momento, ficaram bastante perdidas, né? Mas elas se tornando muito mais responsáveis do ponto de vista social, se preocupando em manter
seus empregados em casa em condições e fazer testes, aferir temperatura, fornecer equipamentos de máscara, luvas, etc., né? E o que a gente percebe também? Que os negócios vêm passando por grandes mudanças, né? Principalmente as mudanças políticas, né? Os modelos de negócio pela economia, relações sociais, cultura, a própria psicologia social e em relação à própria cidade em si, o espaço público e a própria filosofia de vida. Acho que todos nós temos nos questionado exatamente qual tem sido o nosso papel, né? O que efetivamente muda? A nossa escala de valores tem mudado de uma forma muito significativa. A gente começou a dar muito mais valor para coisas que a gente não dava tanto valor, né? E a gente percebe o seguinte, segundo a Organização Mundial de Saúde, a vacina só vai surgir daqui a 18 meses, né? Até quando a gente vai ficar nessa condição de confinamento? Amanhã mesmo, o próprio governo do Estado vai anunciar os 3 passos para a liberação dos negócios, né? E a gente não sabe se isso efetivamente vai acontecer mesmo, né? Uma outra questão que a gente percebe são as tendências, né? O que está acontecendo efetivamente? Todos nós estamos fazendo uma revisão de crenças e valores, né? O menos passa a ser mais. A economia se tornou um hábito de consumo, né? Quer dizer, em tudo que a gente está consumindo hoje, a gente está percebendo muitos descontos, tem uma mudança de postura do próprio consumidor, né? E consumir por consumir sai de moda. A gente está percebendo que consegue viver com muito menos do que a gente estava vivendo, né? Nós vivemos numa sociedade de consumo e esses valores estão sendo realmente reposicionados, né? Uma outra questão que a gente vai ver como tendência é uma reconfiguração dos espaços de comércio, né? Quer dizer, as pessoas estão, para evitar aglomerações, todos os espaços, restaurantes, cinemas, bares, transportes públicos, vão ter que ser reconfigurados para evitar aglomerações, né? E até mesmo vão surgir novos negócios, que são os restaurantes por delivery e outras modalidades que a gente vai experimentar. As experiências culturais também, imersivas, ou shows online, né? Tours virtuais a teatros, a várias outras localidades, né? E uma outra questão que a gente percebe, que já vinha surgindo ao longo do tempo, e agora realmente, com essa pandemia, ele acabou assumindo um papel extremamente importante, é o home office, né? Quase todo mundo está trabalhando de casa. Uma outra tendência que a gente está percebendo é morar perto do trabalho. Para quê? Para não utilizar o transporte público, né? E outra questão que também a gente percebe como uma tendência muito forte, né, é o que a gente chama de shop streaming, ou seja, é a junção do Shoptime com o Instagram, né? Todo mundo está comercializando através do próprio Instagram. Vocês devem ter percebido uma tendência crescente nesse sentido, né? O que também a gente vem percebendo são novos conhecimentos. Todos nós teremos a oportunidade de aprender coisas novas. Por quê? Tem tido muito mais cursos online, né? E considerando também que muitos empregos serão fechados, né? E outros serviços ganharão muito espaço. Educação à distância, então, é algo que vai estourar. A gente vem percebendo isso como uma tendência muito forte, né? Ou seja, todos nós temos que aprofundar o nosso conhecimento. Por quê? Principalmente a velocidade da informação é muito grande e o risco de obsolescência é maior ainda. O que a gente aprendeu na faculdade, aprendeu há 1 ano atrás, 2 anos atrás, já não vale mais nada.
a gente vem percebendo as mudanças no cenário político, elas acontecem de uma forma muito lenta e gradual. As pessoas acompanham essas mudanças, mas principalmente a tecnologia é algo que muda numa velocidade incrível. No passado, quando se fazia a venda de um prédio e para se mostrar a evolução, se contratava um helicóptero para fazer a filmagem e tinha altíssimos custos. Hoje, qualquer um pode ter um drone custando R$ 1.000, R$ 1.500 e faz essa tomada e acaba mostrando. Isso é uma evolução muito consistente, né? Ou seja, nós estamos vivendo um momento de mudanças e mudanças muito significativas e impostas, né? O que a gente percebe? Estão surgindo novas profissões também. O que era importante do ponto de vista de ter um diploma, sabe, para ser um engenheiro, um médico, um psicólogo, hoje, na verdade, a gente vem percebendo uma série de funções, de profissões que não precisam mais de diploma, né? O pessoal que faz artesanato, o profissional de beleza, a produção de alimentos, os blogueiros, os youtubers, tá? O e-commerce, etc. Tá. Então, basicamente, isso aqui contextualiza o momento que todos nós estamos vivendo, de confinamento social. Isso realmente não é legal. Algumas pessoas têm tido depressão, outras têm tido a oportunidade de estar fora, como nós estamos fora de São Paulo também agora, e aqui a gente está no ar puro, numa condição bastante privilegiada, né? Mas realmente as pessoas têm ficado muito confinadas, depressivas e reflexivas, e às vezes até mesmo impotentes diante da situação, né? Vamos falar um pouquinho, então, do processo de coaching, para depois a gente alinhar o que efetivamente a gente pode fazer para se tornar uma pessoa melhor diante desse cenário. Aproveitar esse momento de isolamento, né? Onde, quer dizer, a gente sempre reclamava, não tenho tempo, eu não tenho condições de fazer, o trânsito está me tomando muito tempo, etc. Acabou isso aí. Nós estamos tendo essa riquíssima oportunidade de estar em casa, fazendo as coisas, desenvolvendo novos hábitos, né? Louco de vontade para abraçar as pessoas, para conversar, para sair, para passear, enfim, para dar um beijo, abraçar, enfim, e a gente não está tendo essa oportunidade. Então, vamos falar um pouquinho do coaching, né? E eu vou depois passar uma ferramenta específica para vocês, para que cada um possa fazer a sua introspecção, ou a sua análise introspectiva, e, a partir daí, traçar um plano de ação para melhorar, tá? Então, vamos falar um pouquinho o que é o coaching, tá? O coaching, na verdade, ele surgiu na década de 80 nos Estados Unidos, mais precisamente, quando a gente percebeu aquela nova leva de executivos sofrendo uma série de pressões em função do ambiente de trabalho, em função das mudanças, e não tendo com quem conversar. Ele não podia conversar com o chefe dele, senão ele estaria colocando em prova a competência e a habilidade dele. Ele realmente não podia conversar com os colegas, porque o colega queria sair para tomar cerveja, para aproveitar e não ficar falando de negócio. Então, daí começou a surgir a figura do coach profissional, né? O coaching, na verdade, ele não é o coaching, né? O processo de coaching não é uma consultoria, né? Não é aconselhamento, não é mentoria e não é terapia. Eu vou falar um pouquinho de cada um deles aqui, tá? Consultoria, na verdade, faz diagnóstico, oferece soluções, ele requer especialização e trabalha com projetos com tempo delimitado, né? E o consultor sempre é uma figura externa. O aconselhamento, ele orienta a tomada de decisões, ele apoia a identificação de alternativas, ele é específico em relação a um assunto, né? E o conselheiro, ele é um conselheiro, né? E normalmente alguém de fora da empresa. O mentoring ou mentoria, né? Ele dá diretrizes e orientações, atua em um período crítico ou um período de mudança, alguma coisa muito curta, né? E deve conhecer bem o seu orientado e o seu ambiente.
e normalmente é dotado de experiência e sabedoria. Então, a gente fala assim, eu tenho um mentor, né? Um mentor meu é um camarada que tem uma experiência, tem uma vivência pessoal, né? E ele pode realmente me ajudar em determinados momentos, né? E a terapia, basicamente, ela trabalha traumas do passado ou algumas questões do passado que a gente queira resolver, né? O coaching, na verdade, o que a gente chama de coaching é o desenvolvimento de competências, né? As competências normalmente podem ser pessoais ou profissionais. E o processo de coaching pode ser feito de uma forma pessoal ou remotamente. Principalmente agora, né? Essa é a grande vantagem. A gente pode fazer por Zoom, pelo Skype, pelo WhatsApp, etc., né? E se utiliza de técnicas específicas, né? E, normalmente, é um processo estruturado, né? O que a gente tem percebido é o seguinte, eu, basicamente, já faço atividades de coaching desde 1986 e venho me especializando nessa área. E a gente vem percebendo que muitas atividades de coaching têm sido feitas por pessoas sem um devido preparo, né? Como eu comentei com vocês, eu tenho a certificação internacional de coaching e investi muito tempo para que pudesse efetivamente fazer esse trabalho da melhor forma possível, uma vez que a gente está lidando com pessoas, né? Então, só para entender, coaching é o processo em si. Coachee é a pessoa que passa pelo processo, né? E o coach, na verdade, o coachee, ele é o agente da mudança. O coaching não faz sugestões, ele não indaga o porquê, ele faz perguntas inteligentes para que o próprio coachee encontre o seu caminho, tá? A gente está falando de educação de adultos, né? Educação de adultos é totalmente diferente de criança, né? O coach, na verdade, é o profissional que exerce. Quer dizer, eu sou o coach, o processo é coaching e quem faz é o coachee, né? Então, na verdade, eu conduzo o processo, né? Eu faço perguntas inteligentes e estimulo, basicamente, estimulo e potencializo o coachee, né? Quais são as modalidades que a gente percebe de coaching, né? Quer dizer, hoje em dia vocês devem ter ouvido falar de várias modalidades, mas os mais significativos que a gente percebe é o coaching executivo, que está feito diretamente para as empresas, né? O coaching de vida, que esse também pode ser para a empresa e para a pessoa física em si. O coaching de equipe, que é como trabalhar em equipe, quais são as competências que devem ser desenvolvidas para se trabalhar em equipe. E o coaching de apoio à recolocação. A gente tem percebido também que, às vezes, as pessoas estão fora do mercado de trabalho e querem retornar ao mercado de trabalho e precisam, basicamente, se redescobrir, fazer um inventário histórico da sua experiência, quais são as principais competências e discutir, e ter alguém para discutir como é que esse processo pode se dar, né? Quais são os resultados que se encontram num processo de coaching, né? Primeiro, melhor gestão de tempo, habilidade de comunicação, desenvolver o saber ouvir, coerência entre valores, principalmente valores pregados e praticados. Às vezes a gente vê pessoas praticando, comentando a respeito de seus valores e praticando coisas totalmente diferentes, né? Desenvolvendo uma capacidade de pensar e desenvolver de uma forma analítica, né? O próprio desenvolvimento da liderança, fortalecimento do espírito de equipe e, dentre outras competências, né? A gente sempre pergunta, o que você efetivamente quer na sua vida, né? Nós temos que nos preparar para esta mudança. O mundo mudou, as coisas mudaram e vão exigir novas competências e novos posicionamentos pessoais, tá? Tem uma nova realidade acontecendo. E para isso, basicamente, eu vou estar passando para vocês um instrumento muito interessante, que é um instrumento de o que você realmente quer em sua vida. Ale, você poderia colocar para a gente aí? Você quer
Você quer um exercício prático ou o outro? É o primeiro, o que você realmente quer em sua vida, o exercício, né? Tem um exercício prático, acho que depois, Ale, você poderia até, não sei se tem como passar para as pessoas para que eles pudessem fazer isso, né? Porque isso é um exercício individual, né? E vai requerer algum tempo para responder, né? A gente sempre tem respostas prontas para tudo, mas quando a gente começa a questionar o que é mais importante para você em sua vida, a falar minha família, meu trabalho, meus amigos, o que eu faço, né? Esse tipo de análise ele enseja um aprofundamento, né? E uma análise mais detalhada, né? E requer tempo também, né? Outra pergunta que a gente faz é o que é mais importante para você em sua carreira? Aqueles que estão trabalhando e têm uma carreira, perguntam o que é mais importante? É o crescimento, é o desenvolvimento, é a realização, é o ambiente, é poder ter uma renda significativa, né? A outra questão é o que é mais importante para você em seus relacionamentos. Quer dizer, hoje a gente vem percebendo que essa é uma das áreas que foi a mais afetada com essa pandemia, né? São os nossos relacionamentos. A gente tem tido a necessidade de ligar para as pessoas, de fazer videoconferência, enfim, de conversar, mesmo à distância, né? O que você está tolerando em sua vida? Cada um de nós tem as suas expectativas e tem realmente, às vezes, tolerado algumas coisas, né? Engolido muito sapo. O que você está engolindo de sapo na tua vida, né? O que você quer mais? Aí cada um tem que pensar e refletir o que mais quer na vida. É relacionamento, é se aprofundar, é desenvolvimento espiritual. O que é efetivamente que você quer? O que você quer menos? Olha, eu quero menos aborrecimento, quero menos preocupações, enfim, tá? A partir do momento que vocês fizerem responder essas questões, vocês começam a estabelecer um foco, tá? E a partir desse foco você consegue desenvolver uma ação específica. E essa ação traz resultados, tá? Então isso aqui é muito mais para contextualizar o próximo exercício que nós vamos estar passando, né? E aqui você consegue ter basicamente uma orientação, né? Então, aqui que a gente coloca aqui, né? Algumas dicas práticas. Isso aqui é uma dica, uma própria filosofia de vida, né? Antes de tomar qualquer decisão, pense o que você gostaria, né, que fizessem para você, né, nessa situação. Só faça aquilo que você gostaria que fizessem para você. Você fala assim, é isso será que é dessa forma que eu gostaria de ser tratado nessa situação? A outra questão é não se deixe envolver em situações estressantes. Quem controla o seu estresse, a sua situação emocional é você. Hoje a gente percebe as pessoas se alteram, ou melhor, estavam se alterando com muita facilidade, né? E procure identificar o que é que está te incomodando, né? E veja de que forma você pode eliminar ou administrar, né? Lembre-se sempre, o agente de mudança é você. O processo de coaching sempre ele estimula, ele potencializa o coach para que o processo de mudança seja feito através dele próprio, né? A gente sabe, qualquer mudança para ser implementada, ela requer o quê? Requer uma prática habitual. Você tem que praticar, tem que se tornar aquilo um hábito para você, né? É uma coisa que a pessoa fala assim, eu vou emagrecer, né? E aí começa a adotar algumas práticas. Na primeira semana ele faz caminhada, ele se alimenta, ele faz exercícios, etc. Na segunda semana ele já relaxa um pouquinho. Ele não cria o hábito, então ele não consegue fazer esse processo de mudança, tá? Eu gostaria só de... Vamos passar o outro, Alessandra, o outro exercício? O outro exercício que a gente tem,
É, Só um é minutinho que da ele roda deu da uma vida. pausada aqui. Deixa eu ver o que aconteceu. Só um minutinho, que ele não sei porque ele travou aqui na hora de compartilhar. Agora foi. Esse aí, tá? Esse é um exercício muito interessante. Ale, depois eu acho também que todo mundo poderia estar recebendo esse exercício no WhatsApp, alguma coisa assim. Tem condições, né, de passar? Sim, sim, eu passo tudo para todo mundo no final. Estou só tentando ampliar Tá um legal. pouquinho. Bom, essa é a roda da vida, não sei se vocês já fizeram ou conhecem, né? Mas é um instrumento muito interessante, né? E ele basicamente tem 10 itens específicos da sua vida. O aspecto intelectual, o aspecto profissional, financeiro, lazer, emocional, relacionamento íntimo, lado físico, espiritual, social e familiar, tá? Cada um desses itens da sua vida, e por isso isso é feito de uma forma muito pessoal e particular, cada um deve fazer a sua autoavaliação, deve se classificar. Vou imaginar que hoje eu tenha me classificado no item intelectual, que é o primeiro aqui de cima, num nível 7, tá? Então, eu primeiro faço a minha classificação, preencho do 0, do 1 até o 7 nesse item, tá? E eu vou justificar. Por que que eu me dei a nota 7 aqui? Porque eu acho que, apesar de eu ter feito 2 faculdades, ter 3 cursos de especialização, mas eu preciso efetivamente estudar um pouco mais e desenvolver novas técnicas e novas ferramentas que estão surgindo no mundo, tá? Então, eu me dou a nota 7 e classifico e justifico por que dessa nota 7, tá? E vou fazendo isso sucessivamente. Eu vou passar para o aspecto profissional, né? Eu hoje me dou uma nota 8, que eu estou bastante realizado do ponto de vista profissional, e eu acho que eu ainda posso dar mais contribuição para o meu ambiente de trabalho, tá? Lado financeiro, eu falo assim, bom, putz, a vida, eu acho que eu poderia estar ganhando mais, né? Então, eu me classifico no 6 aí, né? Porque eu acho que eu tenho potencial para estar ganhando mais e fazendo uma análise comparativa com o mercado, eu acho que eu tenho oportunidade. E assim sucessivamente, lazer, emocional, relacionamento íntimo, físico, espiritual, social, familiar, né? E aí eu vou fechar essa roda, né? A partir do momento, então, eu dou primeiro a nota, tá? Justifico o porquê, eu preencho o espaço até essa nota, e aí depois eu olho para essa roda como um todo e fico refletindo. Falo, será que eu consigo rodar? Será que realmente eu estou dando a devida atenção a todos os aspectos da minha vida? É verdade que isso aqui é bastante dinâmico, isso aqui reflete o momento atual. A gente não deve comparar um aspecto em relação ao outro. Mas essa roda só consegue girar se ela for, de certa forma, harmônica. Porque todos nós sabemos a vida é holística, ela envolve vários aspectos, né? A partir do momento que eu olho, é mais ou menos isso daí, Ale, eu preencho até esse item, preenche um profissional, vamos tentar preencher, preenche o profissional aí no 8, você consegue fazer isso? Está indo mais ou menos. Tá legal, tá legal. Tá. Só para ter uma ideia. É. E aí, basicamente, a próxima atividade é, depois que eu preencher toda essa roda da vida, isso envolve o quê? Uma reflexão mais aprofundada de cada um desses aspectos aí, né? Eu vou
definir o seguinte, falar, bom, essa roda consegue rodar ou ela vai estar meio capenga, cheia de solavancos, né? Eu preciso realmente me tornar uma pessoa melhor. E para que eu possa me tornar uma pessoa melhor, eu vejo alguns aspectos a serem desenvolvidos, tá? Então, nos reportando ao quadro anterior, que eu falei que a gente, a partir do momento que tiver um foco, a gente desenvolve uma ação e tem um resultado prático, né? Então, a partir do momento que eu saiba o quanto eu quero crescer do ponto de vista intelectual, eu vou desenvolver um plano de ação específico. Olha, vou me matricular num curso, eu vou frequentar uma faculdade, eu vou fazer um curso à distância, eu vou procurar ler mais coisas a respeito. Do ponto de vista profissional, eu vou mudar de emprego, ou vou procurar realmente me dedicar mais internamente. Ou seja, para cada um dos aspectos, imagina que para crescer um pouco mais, para melhorar um pouco essa nota, eu tenha que desenvolver um plano de ação específico. O processo de coaching, efetivamente, ele vai trabalhar em cima do desenvolvimento dessas competências, no sentido de estimular o próprio coach para atender essas metas e, consequentemente, poder crescer e ter uma qualidade de vida e ter um nível de satisfação pessoal melhor, tá? Às vezes a gente fala assim, puxa vida, eu do ponto de vista familiar eu me dei a nota 3 porque eu ando tão afastado dos meus irmãos e realmente não temos mais aquela convivência. Aí eu me pergunto, tá bom, o que eu posso fazer em relação a isso? Eu posso me aproximar, eu posso convidá-los para a gente fazer alguma coisa diferente e assim sucessivamente eu vou trabalhando essa roda da vida como um todo e vou melhorando a minha condição como pessoa, como ser humano, né? Principalmente após esse momento aqui, eu acho que isso vai exigir uma mudança de postura de todos nós, né? E a gente vai ter que realmente pensar de uma forma diferente, né? O que a gente comenta sempre é o seguinte: quando você tirou um tempo para você mesmo? Essa é uma pergunta que eu faço. Quando você tirou um tempo para você mesmo? Sempre tendo que fazer alguma coisa do ponto de vista profissional, pessoal, mas para você mesmo, o que você tem feito, né? Com que frequência você tem feito atividades que efetivamente te trazem alegria e prazer, tá? Então, são algumas questões que a gente coloca para serem refletidas. O que acontece? A gente não percebe essas mudanças todas que estão acontecendo, vão continuar acontecendo e vão exigir o quê? O nosso caminho tem que ser diferente. A nossa postura tem que ser diferente diante disso tudo, né? O processo de coaching, ele enriquece, ele desenvolve competências e faz com que a gente tenha uma condição melhor, tá? Eu acho que era isso daí. Eu gostaria de estar me colocando à disposição para responder algumas perguntas, né? Eu apenas mencionei algumas questões do coaching do ponto de vista pessoal, né? O coaching do ponto de vista executivo, profissional, tem outro viés, né? Então, estou me colocando à disposição aí para responder alguma questão que vocês tenham. Bom, primeiro, Luiz, quero te agradecer muito, gratidão aí enorme por estar vindo aqui, trazer aí essa ideia do coaching para todo mundo, né? Algumas pessoas talvez já conheçam, outras nem tanto, então é muito legal, muito obrigada aí por você estar contribuindo com o nosso grupo, quero demais te agradecer aí a disponibilidade de estar com a gente. E aí, se alguém tiver alguma pergunta, vai se posicionando, a gente vai abrindo os microfones e a gente vai dando a sequência aí para discussão, para pergunta, para tirar dúvidas. Se alguém quiser saber direitinho como preenche a roda da Viva, depois a gente vai estar enviando a roda da vida para vocês. E aí, se for o caso, a gente faz uma orientaçãozinha também para preencher. Se alguém quiser falar alguma coisa, alguém quiser comentar alguma coisa, a gente abre o microfone aqui.
Alguém? Depois, se alguém também tiver... Ramadinha, com você. Deixa eu abrir seu microfone aqui, acho que não foi. Acho que agora foi. Com você. Tá bom. Em primeiro lugar, obrigado aí pelo seu tempo com a gente, tá? Eu acho que isso é um fator aí que o próprio confinamento está nos ensinando, né? Que é um fator, uma necessidade, inclusive, de todos serem mais solidários até. Né? Eu tô passando desde o dia de 15 de março por um processo de coaching, né? E é uma coisa muito, muito interessante. Porque, profissionalmente, eu trabalhei muito e trabalho muito com equipes de venda, comerciais, áreas comerciais, e faço, inclusive, alguns projetos para algumas empresas em treinamento, em processo de treinamento também. E como é que é esse processo hoje de coaching que eu estou passando e começou lá em 15 de março? Eu acho que o primeiro impacto, né, o coach foi o confinamento, né? E esse confinamento me perguntava todo dia como é que eu ia fazer, o que eu ia fazer, quais eram as minhas prerrogativas e possibilidades para poder sobreviver a isso. E eu me tornei um coach desse confinamento. Procurei levar esse processo, entender esse processo como alguma coisa que pode ser interessante, sabe, Kiko? E é tão interessante porque estou fazendo coisas que não... Hoje faço coisas que não fazia, assim, metodicamente, com processo, ou seja, eu faço ginástica todo dia, faço meditação todo dia, estou desenvolvendo alguns estudos em áreas que eu nunca pensei em trabalhar. Uma delas é relação à população, à oportunidade e o mercado de idosos nos próximos 10 anos no Brasil, né? E os idosos e a tecnologia também, né? Como é que isso está acontecendo, o que está acontecendo, eu tenho estudado muito. E uma coisa que eu tinha estudado, começado a estudar em fevereiro, que nós estamos aprofundando, que é esse processo de inteligência artificial, entender esse negócio, né? Eu sei que eu sou um velhinho metido, né? Mas eu gosto de ver, gosto de ler, gosto de acompanhar essas coisas. Então, na verdade, é um depoimento que eu estou num processo de coach, né? Em que, para mim, o confinamento está sendo o meu coach. Eu sou coach dele. E ele tem me feito essas perguntas e, de alguma maneira, tem encontrado soluções. É uma coisa muito interessante, porque estou investindo brutalmente na área de gastronomia e fazer comidas, inventar coisas em casa, né? E é uma coisa que eu jamais pensei, porque eu sempre fui um camarada executivo de área comercial, cheguei a presidente de companhia, mas sempre viajei demais, então tive muito tempo fora da minha casa, do meu hábitat, fruto do trabalho. E eu sempre detestei. As minhas filhas dizem: pai, você tem rodinha no pé, você não para. E eu estou sendo obrigado a parar. Eu estou encontrando com esse processo, que eu te digo de uma maneira figurada, de um processo de coaching, né, que eu estou passando, e que o confinamento é o meu coach. Então, é uma coisa bem, bem interessante. Isso é um depoimento. Na verdade, ele efetivamente tem valor para mim, né? Sabe, como um depoimento, mas é que eu, pela sua experiência, pela sua vivência, eu queria dividir isso com você. Legal, Fausto. Muito obrigado. É o Ramadinha. Oi. Ramadinha. Ramadinha. Fernando Ramadinha. Ramadinha. Fernando Ramadinha. Tudo bem, olha, muito obrigado. Acho que... Fernando. Você mencionou um aspecto extremamente importante e interessante, é porque essa redescoberta, né? Quer dizer,
você está redescobrindo coisas novas, até mesmo porque eu não sei o quanto a sua atividade externa demanda, mas você está totalmente disponível no seu ambiente, né? Quer dizer, se a gente parar para pensar, a gente voltava para casa só para dormir, não é verdade? E agora a gente fica em casa de manhã, de tarde e de Não, noite, eu tô efetivamente. há 11 Né? anos. Viu, Kiko? Eu estou há 11 anos em home office. Eu já trabalho há 11 anos em home office. Eu não entendi. Ele trabalha há 11 anos em home office. 11 anos home office. Então, para você, de certa forma, foi mais ou menos tranquilo, né? Você simplesmente se privou do seu Sim, contato social, né? só que tem uma coisa. Eu trabalhava em home office, mas os meus clientes não. Então, isso levou a uma situação de eu ter que me adaptar fortemente a essa situação deles estarem em home office também, né? E foi um impacto muito forte para mim, né? Que queira ou não queira, no mínimo 3 a 4 vezes, 5 vezes até por semana, eu saía para reuniões externas. Apesar de trabalhar home office, né? Quer dizer, todo o desenvolvimento, as ideias, o que você desenvolvia era em casa para depois aplicar nos seus clientes, certo? Exatamente. Então, mas este lado você deve estar se ressentindo. Você tem feito contato com seus clientes através de WhatsApp, Zoom, videoconferência, alguma coisa? Sim, tenho. O número é bem menor do que eu tinha anteriormente, tá? Mas são, na verdade, eu te diria que são contatos com melhor qualidade, em termos do meu objetivo, tá certo? Com Porque as certeza. pessoas te dão esse tempo ou te procuram porque necessitam, entende? Então, é mais objetivo. Eu senti isso. Tem mais qualidade naquilo que está sendo produzido, tá? Lógico que eu tenho uma turma muito legal que tem a sessão abobrinha que a gente fica conversando bobagem alguns momentos do dia, né? Você mencionou um aspecto muito importante, que é essa qualidade da comunicação, a qualidade do relacionamento tende a ficar muito mais rico. Essa é a grande verdade. A gente começa a dar valor ao que importa efetivamente, né? Só tem uma coisa que eu não consegui habituar até agora. Não teve jeito. A minha namorada está na casa dela, porque eu sou viúvo. Beijar virtual é uma bosta. Desculpa a palavra. É complicado isso aí, né? Namorar virtualmente assim é meio Putz, difícil, né? é muito complicado. Desculpa a palavra. Tá certo. Olha, muito obrigado pelo seu depoimento. É por aí mesmo. É o processo de redescoberta, é um processo de crescimento pessoal, né? Até mesmo crescimento espiritual, né? Nesse momento. É o momento da gente estar com a gente mesmo, estar se Muito, redescobrindo. muito, muito, muito. Muito obrigado, hein? E obrigado pelo teu tempo, pela oportunidade de estar com você. E que Obrigada, é isso. Depois a Ramadinha. Letícia vai passar meus dados aí. Se quiser ter contato, a gente pode estar conversando em outra oportunidade. Quero sim, e não deixa de no sábado ir lá no parque comer um peixinho naquele restaurante que tem dentro do parque, que é bem razoável e bem saboroso o local. Que está fechado. Está fechado, não é verdade? Aqui a gente só delivery, né? Com certeza. É isso mesmo. Putz, mudou, tá vendo? Obrigada, Ramadinha. Eu vou dar sequência. Obrigado a você. Obrigadão. Eu vou dar sequência aqui antes de passar para a Soraya, até vou trazer uns dados aqui. Eu participo de um grupo de meditação e ela fez uma pesquisa no grupo informal, né, para os participantes apenas daquele grupo. E foi muito interessante que dentro ansiosas e 19, você não está me ouvindo?
Vocês não estão me ouvindo? Não, Não? cortou. Falo da pesquisa que foi feita. Deixa eu acionar o outro microfone aqui. Vocês me escutam? Agora sim. Tá, vou vir mais pertinho aqui. Dentro de um grupo do Telegram que eu participo, de uma turma de meditação, foi feita uma pesquisa informal. E nessa pesquisa, 34% das pessoas que estão no grupo dizem que estão a cada dia mais ansiosas. E, além disso, mais 19% das pessoas estão dizendo que não têm ideia do que elas podem fazer. Elas estão bem perdidas enquanto aos seus planejamentos daqui para frente. Vou deixar para vocês refletirem aí, dentro da proposta que o Kiko trouxe para a gente entrar numa discussão até depois, nesse plano de ação, dentro do que ele trouxe da Roda Viva, dos exercícios de pergunta e de reflexão, porque talvez alguém aqui, ou muitos de nós, estamos ainda nessa luta interna, né? O que eu vou fazer daqui para frente? Como eu vou me planejar? Qual é o meu ponto de partida? Então, talvez o Kiko pode nos ajudar um pouquinho nisso, com as perguntas que ele trouxe, e creio que talvez alguém dentro dessa reflexão queira compartilhar de algum momento, de alguma situação. Vou estar passando para a Soraya agora fazer a pergunta. Com você, Soraya. Boa noite a todos. Olha, eu quero agradecer muito, muito, muito o Kiko, a Chester, a toda a equipe. Está sendo assim fantástico tudo que vocês estão trazendo para nós. E assim, que nem eu tenho a minha loja há 34 anos. Então, 34 anos que eu faço a mesma coisa. Hoje, eu realmente estou perdida, porque eu preciso me reinventar, eu preciso me organizar, tipo, saber mexer em coisas que eu nunca mexi, né? Então, é uma proposta muito interessante que o Kiko colocou, que realmente se organizar para acontecer, porque vai demorar muito mesmo. A gente já está sentindo na pele, né, Kiko? E eu adorei e estou assim focada numa coisa que eu estou tentando. Eu quero agradecer muito mesmo, Kiko. Eu estou precisando de um puxão de orelha, um tapa na bunda, sabe essas coisas assim? E acho que foi ótimo tudo que você colocou. Eu agradeço, viu? Soraya, muito obrigado pela sua audiência, pela sua paciência em me ouvir. O que eu passei foi simplesmente o início de um caminho. É alguma coisa para começar efetivamente. O que a gente não pode deixar é desistir, porque realmente este momento vai exigir uma postura diferente, seja do ponto de vista pessoal e seja do ponto de vista profissional. A gente tem que se reinventar. É bem o que o nosso colega falou, que está fazendo coisas que não fazia. E às vezes duvidava da própria capacidade de fazer. Começa a se redescobrir, né? Então, legal. O importante é faz o exercício, seleciona lá cada um dos itens, defina por que você colocou aquilo lá, com bastante franqueza e autenticidade, trace um plano de ação. Mesmo os pequenos passos representam grandes distâncias depois da crise. Tá? Aquele que não fizer nada vai sucumbir, vai ficar reclamando. Tá? Então, vamos tentar fazer, vamos ousar, vamos... Kiko? Kiko travou. Pausou? O Kiko deu uma travadinha. Kiko está por aí? Chester, foi ótimo. Oi, Jô. Espera aí que Soraya. ele já está voltando aqui, ó. Oi, Soraya.
Eu estava comentando o seguinte, Tô aqui. que esse momento vai exigir um reposicionamento, tanto do ponto de vista pessoal quanto profissional, né? A gente tem que se redescobrir, tem que dar a oportunidade de fazer coisas novas, dar a oportunidade de errar. E errando, a gente aprende também, tá bom? Soraya, conte comigo também, tá ok? Obrigada, viu, querido? Adoro você. Obrigada, Beijo. Chuchu. Não tem som. Obrigada. Kiko, quando a pessoa vai para a reflexão nas perguntas que você passou, ela tem a tendência a entrar em conflito interno, e quando a gente sabe muito bem o que a gente não quer, mas muitas vezes o que a gente quer a gente não consegue descrever ou expressar tão bem. Qual é a dica que Alê, você seu som dá? está muito baixo. Está muito baixo? Espera aí, então. É o som da Alê que está baixo. Só um minutinho. Minutinho aqui, Olha lá. antes que dê. Vocês me ouvem agora melhor? Oi. Kiko, gostaria que você desse uma dica para o pessoal. Agora escuta? Sim. Gostaria que você desse uma dica para o pessoal, porque a gente sabe muito bem o que a gente não quer. Quando a gente vai responder aquelas perguntas, a tendência é entrar num conflito interno. Então, de que forma não desistir e se manter conectado nessa reflexão para que se faça de efetivamente o exercício, né? Porque normalmente quando a gente entra nesse conflito de não conseguir, às vezes, responder uma outra, a gente tende a desistir. Então, qual seria a dica que você dá para o pessoal aí? Depois eu abro para a Suzana. Deixa eu abrir o Kiko aqui. Sobre as coisas que você Kiko? de como eles podem participar. Oi, tá ouvindo? Sim. Sim. Tá ouvindo? Muito bem. Eu acho que a pergunta é como é que pode estar rediscutindo essas questões aqui, né? Eu acho o seguinte, a partir do momento que cada um eleger aí as suas ações específicas, procura partilhar com alguém da sua confiança como é que você pode estar fazendo esse acompanhamento e comentando a sua evolução, quais são as dificuldades que você está encontrando em relação a cada um dos itens, tá? Essa é uma forma. A outra forma é você ter um coach para te ajudar nesse processo. Eu acho que eu respondi a questão. Sim, sim. É mais a preocupação, assim, eu já passei por processo de coaching e quando você entra na hora que é você com você mesmo, às vezes a gente tem a tendência em desistir, né? Fica difícil responder aquela pergunta. Então, era mais a preocupação de dar essa dica para o pessoal, porque a gente sabe muito bem o que a gente não quer, né? E quando a gente vai para a parte do que a gente quer, às vezes a gente trava e tende a recuar. Ah, tá muito difícil, deixa para lá, dá muito trabalho. Mas qual é o investimento que você faz em você, né? Essas são as escolhas que a gente faz. Mas eu entendi sim, Kiko. Obrigada. Ok, são as pequenas mudanças que são significativas, né? Quer dizer, elas são progressivas, né? A gente dorme hoje e acorda amanhã diferente, sempre, sempre. E a partir de agora, a velocidade dessa mudança vai ser mais significativa. Obrigada, Kiko. Su, com você.
Obrigada. Primeiro, eu queria agradecer, super legal, Kiko, muito gostoso. É um assunto que eu gosto, eu sou executiva de empresa, então eu estou familiarizada, acho muito legal. Mas eu quero inverter um pouquinho a pergunta. Ao invés de perguntar sobre mim ou sobre um caso de alguém que se aconselha com você, eu quero perguntar para você. O que você se viu jogado em casa como todo mundo, né? Então, eu sei o que a empresa está fazendo para fazer todo mundo se mexer. Você precisou fazer o quê? Você se reinventou de que forma? Você não, com certeza você não fez as mesmas coisas da mesma forma, porque senão saiu o mesmo resultado e o resultado tem que sair diferente do que saiu até agora. Então, eu queria ouvir de você como é que foi o processo para você. O que você fez, que ferramentas você usou. Conta você, a pessoa, não o coaching, né? O coaching. Bom, legal, ótima a tua pergunta. Bom, é um caso prático. Bom, em primeiro lugar, é um caso prático, né? Eu investi na minha saúde, né? Eu venho tendo um processo eu me submeti a um processo de dieta hipocalórica, com exercícios físicos, né? Reeducação alimentar, né? Então, essa foi uma coisa interessante, quer dizer, porque esse processo iniciou em janeiro e até agora realmente eu adquiri uma condição física muito legal. Tá? Então, a primeira coisa foi cuidar da minha própria saúde. Segunda, eu comecei a fazer coisas diferentes. Eu estou aqui em casa, em Campos do Jordão, desde o dia 25 de março, né? E eu nunca fiquei tanto tempo aqui na mesma casa. Em julho, nos anos passados, ficava 4 dias, uma semana, etc. Né? Então, eu tive a oportunidade de mexer na minha casa. Eu pintei todas as portas da casa, pintei toda a parte externa da casa. Né? E, então, são coisas que a gente acaba se redescobrindo, né? E fazendo coisas diferentes. Né? Por outro lado, eu fiz alguma coisa muito interessante, que eu peguei o meu telefone e comecei a recontatar pessoas com as quais eu não falava há muito tempo. Né? Eu tenho uma agendinha aqui com mais de 1.500 nomes e eu tenho o péssimo, vamos dizer assim, o péssimo hábito de ligar no aniversário. Né? Eu não mando WhatsApp, que hoje em dia todo mundo manda WhatsApp. Né? Então, eu tive a oportunidade de ligar para essas pessoas e tem sido uma experiência muito positiva, de retomar contato, de saber o que está fazendo. Até mesmo é um alento, né? Porque às vezes a pessoa está em casa, está sozinha, não tem com quem trocar. Então, foi muito legal. Então, são essas coisas diferentes que eu estou fazendo. Né? Quer dizer, eu estou aqui, a Jo está comigo aqui em Campos do Jordão também. Para a gente tem sido uma experiência bastante interessante, porque cada um mora na sua casa, né? E nós estamos aqui desde o dia 25 de março no mesmo teto, né? Estamos fazendo um test drive, né? Ok? Que bacana. Respondi a tua questão? Respondeu parcialmente. E quando você se reinventou a gente sempre testa coisas novas. Você chegou a pensar em aplicar tudo que você aplica nas pessoas em você? Eu não sei se a gente pensa nisso. Eu nunca fui fazer. Várias amigas minhas fizeram curso de coaching, né? Mas eu não fui atrás. E aí, como é que funciona isso? O que passa na sua cabeça? Tem matéria de ferramenta ou não? Então, tem coisas que eu aplico, tem coisas que eu não aplico, né? Quer dizer, a gente faz uma análise introspectiva, o que eu posso melhorar? E depois tem um negócio que é muito interessante, que é a crítica, quando ela é construtiva, ela é muito positiva. Então, quando você tem uma pessoa ao seu lado que dá uma crítica, faz um comentário, e você se dispõe a ouvir aquilo e ver de que forma você pode se tornar uma pessoa melhor, de superar aquela dificuldade, de agir de uma forma diferente, isso é muito legal. Eu tenho procurado fazer isso com muita frequência, né? Eu utilizo as ferramentas de coaching comigo mesmo. Eu tenho várias ferramentas de coaching, coaching individual, coaching life coaching, coaching de equipe, né? Então, eu procuro utilizar isso também comigo, né? E com as pessoas que se relacionam comigo, né? Legal. Agora respondeu. Obrigada. Eu acho muito bacana. Obrigada. Obrigada, Su.
Eu que agradeço a pergunta. Puxa o gancho da Suzana, e eu achei muito interessante uma situação aí que você colocou, né, sobre relacionar com as pessoas, buscar as pessoas. É um exercício que eu tenho feito muito também, que eu já fazia antes até da pandemia, mas agora acho que quando a gente convive muito mais tempo dentro de casa, né, observar mais assim. Então eu sempre procurei buscar o seguinte comportamento. Se eu tiver que dar um feedback que não seja muito positivo, eu vou muito na parte de comportamento e ação do outro, e nunca na identidade da pessoa. E quando eu vou dar um feedback positivo, eu vou sempre na identidade da pessoa. O que você pode falar um pouquinho para a gente sobre isso, Kiko? Né? No que você falou em relação às relações que são as mais afetadas hoje. Como que você pode dar umas dicas para a gente em relação a isso? Legal, ótimo. Muito boa a tua pergunta, Ale. Porque nós latinos, nós não temos o hábito de dar bons feedbacks. Ou a gente simplesmente faz uma crítica ao invés de dar um feedback consistente que agregue valor, né? Eu tenho uma metodologia de feedback que é assim, eu uso até em inglês, you, me, agree. Quer dizer, então, antes de dar um feedback, eu quero ouvir qual é a sua percepção a respeito dessa situação ou do comportamento que você apresentou, ou, enfim, o que aconteceu, né? Vamos imaginar que nós só trabalhamos juntos, né? E vamos para uma reunião comercial fora. Você trabalha comigo e você, durante a reunião, você não teve uma postura adequada, falou coisas que não devia falar. Eu, como teu parceiro, eu posso simplesmente, terminou a reunião, eu vou falar assim, pô, Ale, que droga, hein? Que postura sua, qual que é? Se eu adotar essa postura de logo criticar o seu comportamento, o que vai acontecer? Você simplesmente vai se fechar. Vai falar, porra, qual que é? Eu não dormi a noite inteira, eu realmente estudei, me preparei, e por causa desse deslize, o cara vem e me detona? Como é que é isso? Então, a técnica que eu utilizo, eu pergunto para você, Ale, como é que você percebeu a reunião? Como é que você se saiu na reunião? Você acha que você teve uma postura adequada ou não? Porque a partir daí você faz com que o outro tenha consciência daquele momento, tá? A grande maioria das vezes a pessoa reconhece, fala, puxa vida, eu realmente acho que atravessei a linha. Eu acho que eu falei coisas que não devia. A partir desse momento, entra o me, que é eu, né? Eu faço a pergunta para você, você se posiciona, faz a sua autoavaliação. Você dá elementos para que eu enfie a cunha e fale, pois é, Ale, eu acho que você realmente não deveria ter falado dessa forma, ou que você foi muito incisiva com o cliente, etc. e tal, né? E o agree é exatamente a concordância. Fala assim, da próxima vez, o que a gente pode fazer para que não aconteça isso? Essa metodologia de feedback funciona muito bem, né? E não é tão invasiva, ela não é tão agressiva, não é uma comunicação agressiva. Você ouve do outro como é que ele se percebe e, a partir daí, você cria elementos muito mais consistentes para que o feedback seja incorporado. Tá? Quando a gente fala de pessoas, a gente fala sempre de 3 elementos. O que as pessoas têm em termos de conhecimentos, o que a pessoa tem em termos de habilidades e o que a pessoa tem em termos de atitudes. O lado atitudinal é o mais difícil de ser mudado. Vocês vão de concordar comigo. Conhecimento você consegue aprover a pessoa, habilidade você consegue desenvolver, mas atitudes é uma coisa muito mais complexa. Então, quando a gente está falando de feedback do ponto de vista na relação interpessoal, é uma área que tem que ser tratada com muito cuidado, porque eu já vi muitos amigos desfazerem amizade em função de feedback, já vi muitos casais discutirem em função de feedback, não pelo conteúdo do feedback, mas a forma como ele foi dado, tá? Porque a pessoa vem logo e critica, tá? Então, legal, ótimo. Você vai elogiar uma pessoa, elogie em público, sempre. Elogia, enalteça as condições, as características, etc. Você vai repreender ou vai dar um feedback negativo, faça isso isoladamente. Tá? É muito mais consistente. Mas use essa técnica, you, me, agree.
ouça primeiro o que o outro tem a dizer, por que ele fez aquilo, como é que ele se percebeu. Tá? Segundo, dá oportunidade, você vai falar, pois é, exatamente, você vai dar exatamente o seu posicionamento, e o agree é a concordância. Numa próxima vez, como é que vocês podem estar atuando ou de que forma vocês vão se relacionar. Tá? Legal, okay? Bacana. Respondi a tua questão? Sim, respondeu sim. Alguém mais quer fazer alguma pergunta, falar alguma coisinha, alguma colocação? Para a gente daqui a pouco já ir encaminhando para o encerramento, eu abri para falar com algumas pessoas. Alguém? Aqui, a Lisa. O Zé. Você, Lisa, bem-vinda. Boa noite. Obrigada. Boa noite a todos. Eu queria saber se existe uma uma competência ou quais competências vão ser as mais importantes, as competências diferenciais, vamos falar assim, quando as coisas voltarem relativamente ao normal e se alguma vai perder um pouco o foco ou qual que realmente vai ser essencial, que vai ser o diferencial. Muito obrigado, Zé Luiz, pela tua pergunta. Eu acho que as competências fundamentais e mais importantes para este novo momento são as competências humanas, ou seja, as competências de relacionamento, as competências de comunicação, tá? Principalmente as competências de criatividade, né? Essas são as competências que mais vão exigir da nossa parte uma mudança de postura, principalmente as competências relacionais, tá? E a gente fala competência humana, é comunicação, é saber ouvir, é respeitar o próximo, espírito de coletividade, essas coisas que vão contar mais a partir de agora, tá? Ok? Legal. Respondi, você tem alguma contribuição? Eu acho que é por aí. As tecnologias elas estão aí como uma alternativa para o momento, mas não de uma forma robótica, mecânica, sistêmica. É você conseguir personalizar e tornar mais calorosa essa relação, mais pessoal, mesmo que virtualmente. Acho que esse é um diferencial para o momento, aí, principalmente quem trabalha com vendas de produtos e serviços, né? Fazer com que a pessoa se sinta, de fato, tenha um atendimento customizado ali, está de fato preocupado, não é um produto de prateleira, né? Acho que isso é uma coisa que veio para ficar de vez, né? Não é só um botão. Ok, legal, obrigado, viu? Obrigada pela contribuição. Alguém mais? Alguém mais quer falar alguma coisinha? Que aí a gente vai encaminhando para o encerramento. Bom, antes de encerrar, vou passar um recadinho. Só agradecer primeiro ao Luiz, né? Kiko, muitíssimo grata por estar aqui com a gente hoje, mais uma vez. Não tenho palavras para te agradecer sua contribuição com o grupo. Quero agradecer a todos por estarem aqui com a gente, por escolherem estar nesse momento com a gente. Amanhã é dia do Desafio Internacional da Atividade Física e o programa Próximo Passo vai lançar um desafio surpresa para amanhã no final do dia, início da noite. Então, vocês vão ficar sabendo logo mais. A gente vai soltar de forma surpresa para todos aí. Queria agradecer em especial e até abrir uma palavrinha, porque eu acho bem legal falar, e até um momento de pandemia. Nós estamos aqui com a ilustre presença do nosso querido Fausto Gianecchini, ex-atleta da Seleção Brasileira de Basquetebol, e ele tem um projeto lindo com as crianças carentes. E aí, Fausto, se você puder dar uma palavrinha, falar rapidamente do seu projeto e até como que vocês estão trabalhando com as crianças nesse momento, como é que vocês estão tocando o projeto nesse momento, ficaria eternamente grata, porque eu acho que é uma outra visão aí que a gente tem nesse momento com essas crianças. Obrigada e boa noite, obrigada por estar aqui. Boa noite, obrigado. Vocês estão me ouvindo? Sim. Obrigado, gostei muito. Muita reflexão do coach. O coach, achei a roda da vida uma coisa muito bacana, que trabalha em alguns segmentos que eu trabalho quando faço palestras motivacionais,
fala da parte física, mental, espiritual. Eu achei... Depois, se puder me passar isso aí, eu quero preencher, porque a gente precisa sempre pensar em melhorar. Eu vou me apresentar, eu resido aqui na cidade de Franca, que também está frio. Eu quero dizer que o ano passado eu estive aí em Campos do Jordão, foi o maior frio da minha vida. Meu Deus, estava 0 grau, quase que eu morri aí. Fiquei uma semana aí, mas foi bom. Tomei uns vinhos aí, equilibrei bem as ações. Mas eu fui jogador de alto rendimento, de basquete, comecei na cidade de Olímpia, depois eu vim para Franca, joguei em São Paulo no Círio, joguei no Vila Nova em Goiás, joguei no Minas, parei a carreira com 40 anos. Em 2009, eu fundei o Instituto Fausto Giannichini, que é uma organização da sociedade civil que trabalha com crianças carentes. Já tive projeto na Grande São Paulo também, em Cotia, São Roque, Itapevi, Araçariguama, em Olímpia, que é minha terra natal e região. Estamos aqui em Franca, nesse momento, trabalhando da melhor jeito que a gente pode. Nós fazemos reuniões aqui também, em videoconferência, exercícios que nós passamos para esses meninos realizarem. E estamos distribuindo também, nesse momento, cestas básicas. Nós já distribuímos 150 cestas básicas e vamos continuar essas ações aí, esperando que esse isolamento termine o mais rápido possível. Vamos ver qual vai ser as... Travou, Fausto? Travou. Acho que o Fausto deu uma travadinha. E até interessante uma coisa, enquanto o Fausto vai se reconectando, ontem ele fez uma live para um programa e eu estava acompanhando a live dele, e para vocês terem uma ideia, Fausto acho que já reconectou. Eu estou só finalizando uma situação da sua live de ontem, e foi muito interessante uma coisa que ele colocou, né? Situações de crianças em vulnerabilidade, onde às vezes uma mãe fazia uma filha se prostituir para levar dinheiro para casa, né, Fausto? Crianças dentro do projeto. Então, não é muito simples. Nós tivemos grandes histórias aqui em Franca, inclusive quando nós estivemos em Araçariguama também, eu ouvi umas histórias lá que você fala, não é possível, né? Mas nós estamos num país aí que tem uma diversidade muito grande, uma linha de pobreza também, de falta de instruções. Então, o projeto é um projeto educacional, trabalhamos com inclusão, temos grandes patrocinadores do projeto ICMS, do imposto de renda, e já beneficiamos 10 mil alunos da rede pública, ajudamos a formar 100 professores de educação física. E nesse momento aqui do isolamento, eu também estou aprendendo muito, porque eu tenho lido, tenho acompanhado lives, eu verifico o posicionamento das pessoas, a gente vai se remodelando, reciclando, e eu estou tirando muito proveito para o meu engrandecimento pessoal e profissional. Isso aí, eu tenho seguido minha linha de trabalho logo cedo, eu acordo cedo, faço caminhada, que eu moro aqui no condomínio. A cidade de Franca teve 3 casos de óbitos pelo coronavírus. Na região de Franca, Ribeirão Preto, teve 60 em 65 dias. Então, essa região nossa aqui está bastante beneficiada, muito diferente da região de São Paulo. Aí, eu acho que a maioria mora em São Paulo, creio eu, onde já há um acúmulo de pessoas. No metrô, eu ando muito de metrô em São Paulo, ando de trem, então eu faço de tudo aí. Olha, foi muito bom eu estar aqui, ser convidado por você, viu, Alessandro? Quero parabenizar o Kiko, né? Foi muito legal, Kiko, eu gostei muito. Luiz Francisco, mas vulgo Kiko. Vulgo Kiko, né? Posso chamar de Kiko? Pode. Tá bom. Então, olha, eu estou aqui à disposição, se alguém quiser depois conversar comigo. A Alessandra pode passar meus contatos. E assim, quando eu tiver sempre outras atividades aí, assim que eu puder, se não confrontar com algum trabalho que eu estou fazendo, eu quero participar sim. Gostei bastante. Momento de crescimento, acho que isso é importante, a gente está se unindo cada vez mais. Momento de reflexão, nesse momento aí que a gente um precisa do outro. Nesse momento da vida, nós somos todos iguais, estamos lutando aí todos juntos a favor
que a gente saia dessa pandemia, porque ficar usando essa máscara é ruim demais, né, gente? Nossa Senhora, que coisa louca. Mas vamos continuando aí, firmão, hein? Boa noite, um abraço. Obrigado. Obrigada, Fausto. Boa Gratidão noite. pela Obrigado a você. sugestão. Obrigado a vocês. Ale, Eu até abri espaço para o Fausto falar um pouquinho, até falar do projeto dele, exatamente por isso, né? Como a Suzana, num outro encontro, falou. E hoje o próprio Kiko também falou, nós estamos numa situação, se for ver, privilegiadas, né? E tem muita gente em situação de vulnerabilidade. Então, eu acho que é um momento de reflexão, e porque enquanto nós estamos tentando planejar o que nós vamos fazer, tem pessoas que estão rezando para ter o que comer daqui a algumas horas. Então, eu acho que fica essa reflexão, fica o nosso melhor planejamento para que a gente possa ter o nosso melhor e possa contribuir e ajudar de alguma forma com o próximo que nem tem condições de se planejar, porque às vezes ele não tem nem consciência se ele vai ter uma alimentação para daqui a algumas horas. Então, se a gente está nessa situação privilegiada, nessa condição de poder se planejar, de poder se reorganizar, de poder equilibrar nossa saúde emocional, nosso momento, eu acho que é o que fica, é a mensagem que vale. Quem precisar de algum suporte aí, tiver alguma dúvida, Kiko, não sei se eu posso deixar você à disposição na hora de preencher a Roda Viva, se alguém tiver alguma dúvida, você pode contactar contigo, e aí eu vou passar o material para o pessoal até amanhã no grupo. legal. Bom, desde já eu queria agradecer a oportunidade. Obviamente eu fui bastante breve, porque o assunto é muito longo. Só para vocês terem uma ideia, uma atividade de coaching, ela tem a duração média de 15 sessões de 1 hora a 1h30, tá? É um processo totalmente confidencial, 4 paredes, eu não falo nem para marido, nem para mulher, nem para ninguém o que a gente discute. Eu só queria deixar a mensagem final aqui, dizendo o seguinte, não temos caminho novo, o que temos de novo é o jeito de caminhar, tá? Boa sorte a todos vocês, me coloco à disposição, tem meu WhatsApp, tem telefone, a gente pode estar conversando a hora que quiser, tá? Principalmente agora eu estou bastante disponível, tá? Aproveitem, tá? Um beijo para vocês. Kiko, muito obrigada. A todos vocês, muito obrigada. Eu vou enviar no grupo até amanhã o material que o Kiko deixou, tá bom? Se alguém tiver alguma dúvida, a gente está sempre à disposição. Agradeço a todos mais uma vez. Tenham todos uma boa noite.